Assim como a Terra, a Lua também realiza movimentos. Vocês sabiam disso? Que a Lua realiza movimentos, que ela não está estática, ela orbita... Você não disse na última aula, não foi não? Sim, você não falou lembro na se eu outra aula. falei. Ah, tudo bem. Ela realiza 3 movimentos. Ela realiza um movimento de rotação, um movimento de revolução e um movimento de translação. Vamos falar sobre eles. E ela é muito importante para a gente. Alguém sabe dizer... Peraí, antes de colocar isso. Alguém sabe dizer qual a influência da Lua para a Terra? Ela pode modificar alguma coisa aqui para a gente? Na nossa superfície? As marés? A As maré, marés? que você também tinha falado. Maré alta, maré baixa, influenciada pela ação gravitacional da Lua. Quando a Lua está cheia, o mar está muito mais violento. Tem 2 fases da Lua em que a gente tem marés bem altas, chamadas marés de Cisígia. Já ouviram falar? Maré de Cisígia? Não. Ou maré viva, chamada maré viva também. Pronto. São períodos específicos, geralmente em 2 fases da Lua. Na cheia e na Lua nova. A gente vai encontrar isso. Essa formação de marés bem cheias. Né? Tipo, onde a amplitude da maré ela é bem maior do que em períodos em que a fase da Lua é minguante ou então crescente. Além disso, vocês sabem mais alguma coisa que a Lua ela exerce de influência no nosso planetinha? Alguma influência? Ana Beatriz, ela seu som ficou baixo pra mim. Não sei Opa, se meu som é tá só pra baixo. mim. Meu som tá baixo? Vai para mais alguém? Responda. Tá baixo? Dando para ouvir? Tá como? Tá dando pra ouvir. Tá normal. Então acho que foi o seu, viu, Maria? Dê uma olhadinha aí, verifique. Eu tô olhando aqui pra ver o que aconteceu. Veja aí. E aí, vocês acham que a Lua só exerce influência, o campo gravitacional da Lua só exerce influência em relação às marés? Mais nada? A Lua não é mais importante em nada na Terra? Ana Beatriz, eu vou sair e entrar de novo, viu? Pois vá, minha Pra jovem. ver se... Vá. Tá muito baixo assim, é? De noite ela serve como luminosidade, não? Luminosidade? Então... mas na verdade a Lua é um astro sem luz. O que faz com que a gente visualize a Lua é a projeção da luz solar sobre a Lua, né? A gente consegue visualizar ela, mas na verdade ela é um astro sem luz. Se não fosse o Sol, a gente não enxergaria ela. Sim, mas vamos lá. Ela é muito importante para 2 coisas para a gente. Para a questão dos fenômenos das marés, né? Tipo formação de maré alta, maré baixa, é influenciado pelo campo gravitacional da Lua. E também por causa do nosso eixo de inclinação terrestre, que ele é inclinado 23 graus, 5, variando só um pouquinho de nada. E aí a gente vai ver o seguinte, que a Lua ela realiza um movimento chamado movimento de revolução, que é um giro orbital que ela realiza em torno do planeta Terra, como se a Lua realizasse uma translação, mas uma translação, ou seja, uma volta em torno do planeta Terra. Ela faz esse movimento, que é chamado de revolução. E aí, por causa desse movimento dela, ela consegue manter uma estabilização, de certa forma, do nosso eixo de inclinação. Então, o eixo de inclinação terrestre fica em torno de 23 graus. Fica só oscilando um pouquinho de nada, tipo, entre 23 graus, 5, 3. Fica oscilando um pouquinho de nada, mas o que mantém o nosso eixo de inclinação, né, 23 graus, de certa forma, estabilizado, é a ação da Lua, né? É o movimento que ela realiza em torno do nosso planeta. Beleza? Ou seja, ela é muito importante para a gente, para essas 2 coisas aí. Também para outras, né? Mas esses são os 2 que eu gostaria de Já destacar. voltando, Ana Beatriz, glória a Deus. A Maria. Tá dando certo aí? Tá escutando direito agora? Tá, era só uma pessoa que tava ligando pra mim. Aí eu fui olhar, né? Eu tinha visto. Pois diga. Pronto, eu falei aqui, Maria, que a Lua ela é muito importante para a gente para 2 coisas. O fenômeno das marés, né? Maré alta, maré baixa, as marés de Cisígia, ou as marés de quadratura, que são as marés mortas. E também ela contribui para a nossa estabilização do eixo de inclinação terrestre, que fica em torno de 23 graus e oscila pouquíssima coisa, por causa que a Lua realiza um movimento em torno da Terra. Ela gira, de certa forma, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Vamos falar desses movimentos agora. Então, a Lua também realiza movimentos, assim como a Terra. Vamos falar de 3 movimentos dela. A rotação, ela realiza um movimento de rotação. Assim como a Terra ela realiza um movimento de rotação, a Lua também realiza um movimento de rotação. Esse movimento de rotação dela seria o quê? A volta, o giro orbital que ela dá em torno do seu próprio eixo, né? A Lua ela também realiza esse movimento de rotação.
que dura, o movimento de rotação dela dura 28 dias. Para a gente, né, seriam 28 dias. O tempo que a Lua tem para dar um giro em torno do seu próprio eixo de inclinação. Segundo movimento, translação. A translação, ela realiza um movimento de translação juntamente com o Sol. Opa, que Sol, Beatriz? Ela realiza um movimento de translação juntamente com a Terra ao redor do Sol. Vocês viram na última aula o movimento de translação, não é isso que a Terra realiza? O movimento de translação diz o quê? Diz respeito a quê? Alguém me revise aí. O que é o movimento A Terra girando em torno da Lua, no movimento elíptico, né? Naquele negócio da lá. Lua? Da Lua, não, do Sol. Eu me confundi bem. O movimento de translação é responsável pelo quê, hein? É pelas estações? Estações, né? Juntamente com o eixo de inclinação terrestre. O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo terrestre, forma as estações do ano e também forma o ano terrestre, né? O ano que a gente tem 365 dias. Que, na verdade, não são só 365 dias, vocês já aprenderam, que tem umas 5 horas, 48 minutos a mais. No decorrer de 4 anos, a gente junta e faz aí um ano bissexto, com 366 dias. Mas, perceba uma coisa, quando a Terra está realizando esse movimento de translação, que é a volta que ela realiza em torno do Sol, que dura esses 365 dias, um ano, né? A Lua, ela também está girando, juntamente com a Terra, realizando o movimento de translação. Então, professor, então quer dizer que se a Terra realiza um movimento de translação, que é a volta em torno do Sol, que dura 365 dias, né, que a gente fecha em 365 dias, então quer dizer que esse também é o tempo exato que a Lua tem, que a Lua também realiza esse movimento de translação, exatamente, já que a Lua orbita, né, nosso planeta, ela também faz esse movimento de translação, juntamente com a Terra ao redor do Sol, no decorrer de 365 dias. Esse movimento dela também é chamado de translação. Aí o outro movimento, que é o movimento de revolução, ele também é chamado de movimento de translação ao redor da Terra. Mas eu vou dizer aqui revolução para vocês não confundirem com esse segundo movimento que eu acabei de explicar, que é o translação ao redor do Sol, junto com a Terra. Então, o terceiro movimento aqui seria o movimento que a Lua realiza em torno do planeta Terra. A Lua, ela também gira, ela faz uma volta aí em torno do nosso planetinha, do planeta Terra. Como ela é o nosso satélite natural, né? Ela fica orbitando o planeta Terra, então ela dá um giro. Esse giro, aí, essa volta que ela realiza em torno do planeta Terra, dura também 28 dias. Então, vocês já sacaram aí que o movimento de rotação da Lua, que é a volta que ela dá em torno dela mesma, do seu próprio eixo de rotação, e o movimento de revolução, que é a volta que ela realiza em torno da Terra, ambos duram 28 dias. Professor, então quer dizer que é por isso que a gente só consegue ver uma das faces da Lua? É porque, por causa da coincidência desses dois movimentos aqui, ó, que ela realiza, por causa da rotação e da revolução da Lua, esses dois movimentos que coincidem um tempo de duração, a gente só consegue ver apenas uma face da Lua. E é justamente esse movimento de revolução que ele vai fazer com que existam fases da Lua, né? 4 fases. A gente tem a fase minguante, crescente, cheia e nova. E aí a gente vai ver que cada fase da Lua ela vai durar em média de 7 a 8 dias. Professor, então quer dizer que é por isso que a semana tem 7 dias? Tem a ver com as fases da Lua? Alguém sabe? Se a duração da semana, da nossa semana, tem a ver com o tanto que dura uma fase da Lua? Alguém sabe? Alguém sabe? Olha, se for olhar para a história, eles começavam a descobrir as coisas, né? Eles olhavam para o céu, principalmente, para ver essas coisas. Então, deve ter alguma coisa a ver, não duvido nada. Exatamente. Uma das explicações da nossa semana ter 7 dias é por causa que uma fase da Lua geralmente dura em torno de 7 dias. Mas lembrando que o ciclo completo das fases da Lua, eles vão durar em torno de 29 a 30 dias. É por isso que eu digo que as fases da Lua elas podem durar entre 7 e 8 dias, certo? Então, compreende mais ou menos a nossa semana, né? Em torno de uma semana. Entenderam os 3 movimentos? A Lua realiza 3 movimentos: rotação, em torno dela mesma, translação ao redor do Sol, junto com a Terra, e a revolução, que seria o movimento que ela realiza em torno do nosso planetinha. A volta que ela gira, né? A volta que ela gira. A volta que ela dá em torno da Terra. Então, existe uma coincidência, já falei. Por causa da coincidência, a gente só consegue ver uma das faces da Lua. E por causa desse movimento de revolução que ela realiza em torno do planetinha Terra, faz com que ela tenha fases, 4 fases diferentes. Cada fase dura, então, já falei. Aí vamos lá. Outra coisa. Quando eu estava falando aqui de translação, eu deveria ter falado o seguinte, que quando a Lua está fazendo esse movimento de translação junto da Terra, né, junto com a Terra,
pode ocasionar em eclipses, né? Pode se formar eclipse solar. Pode ocasionar nesse processo aí que ela está orbitando em torno do Sol juntamente com a Terra, fazendo um movimento de translação. Pode ocorrer eclipse. E aí eu trouxe aqui, de forma bem simplificada, porque o livro de vocês está bem simplificado mesmo, os dois tipos comuns, né, de eclipses. O eclipse lunar e o eclipse solar. Vocês vão observar que para acontecer um eclipse, tem que haver o alinhamento, ou seja, um agrupamento aqui, um alinhamento entre esses três astros, né? Entre o Sol, nossa estrelinha, que ilumina o nosso sistema solar, entre o nosso planetinha e entre o nosso satélite natural, entre a Lua. Tem que haver um alinhamento para haver um eclipse. Aí o eclipse ele pode ser parcial, total, né? Tem algumas variações. Mas aqui seria o quê? O que seria, de forma bem simplória, o que seria um eclipse lunar? Observe que sempre em um eclipse, um dos corpos celestes, eles vão, de certa forma, tomar a luminosidade, né? Para que ocorra aquele tipo de eclipse. Então, no caso do eclipse da Lua, o eclipse lunar, a gente vai ver que a Terra, ela vai encobrir, né, a luminosidade que chega até a Lua. Então, vai acontecer aqui um eclipse lunar. No caso, vai cobrir a Lua, a sombra. Isso, a sombra da Terra, perfeito. A sombra da Terra, ela vai encobrir aqui a Lua. Mas o que está iluminando a Terra é o Sol, né? A nossa estrelinha, do nosso sistema solar. Então, observe, para acontecer o eclipse, sempre os astros têm que estar alinhados, tem que haver um alinhamento. O eclipse ele não é visto da mesma forma em todo o planeta. Lembrando que a Lua está realizando 3 movimentos, né? Então, tipo, um eclipse não vai durar muito tempo, porque a Lua está girando em torno dela mesma, ela está girando em torno da Terra, então ela vai sair daquela posição, com certeza, no decorrer do tempo. Então, o eclipse não vai durar muito tempo, não. Então, o eclipse lunar basicamente seria isso, seria o momento em que a Terra ela encobre, de certa forma, a luminosidade aqui que incidiria sobre a Lua. Então, seria um eclipse lunar. Ficaria escuro. Oi? Aí, o eclipse lunar ele só pode ser visto tipo, numa metade, né? Quando tá acontecendo. Aí, quando vai acontecendo a rotação, aí já vai dar para ver. Isso, ela vai girando em torno da Terra. Isso, exatamente. Aí a Terra também gira, né, em torno do próprio eixo, também vai girando e vai fazendo com que aquele eclipse seja visto em outras partes. Exatamente isso que você está mencionando aí. Eclipse solar, de forma bem simplesinha. O eclipse solar, mais uma vez, eu tenho aqui o alinhamento de 3 astros, né? Eu tenho o alinhamento aqui da Terra, da Lua, do nosso satélitezinho e da estrelinha, do Sol. E no caso do eclipse solar, na verdade, o que vai encobrir aqui a luminosidade do Sol vai ser o quê? O nosso satélite, a Lua, né? A Lua ela vai tomar, de certa forma, a sombra aqui do Sol, que deveria incidir sobre o planeta Terra. Então, quando haver esse alinhamento, quando a Lua ela ficar nessa posição aqui intermediária, né, encobrindo a luminosidade que chega até o nosso planetinha, vai acontecer um eclipse solar, chamado eclipse solar. Da mesma forma como o eclipse lunar, a gente não vai visualizar ele no planeta inteiro ao mesmo tempo, né? Não acontece de forma simultânea no planeta inteiro. Alguma dúvida? Eu posso acrescentar umas coisas? Pode, adoro. Porque no eclipse solar que você falou aí, a gente só vai ver ele totalmente num ponto específico. Como você está vendo aí, tem uma parte mais escura. E no eclipse solar também vai ter essa parte que ela é mais clara, que é a penumbra. Que você vai ver, só que não totalmente. Tem a umbra e a penumbra, né? Tem a sombra e a... Não sei não, de umbra não, mas tem sombra. Tem a umbra e a penumbra. Eu acho que talvez a umbra seja a sombra, não? Não acredito que sim. Maria Clarente, você tá dizendo aquele negócio de física, né? Física. Em física tem estudinho, eu aprendi. Depois eu tenho que mostrar meus conhecimentos de física. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui para vocês. Penumbra é quase uma sombra, não? Eu entendi assim. Não, a penumbra, ela não chega a ser uma sombra, é parcial. É uma sabe? parte da sombra, né? Tipo, exemplo. Porque, tipo, na sombra vai ficar, vamos dizer que pronto, se você fazer botar um exemplo, na sombra vai ficar tudo escuro, na penumbra vai ficar mais ou menos, ainda vai dar pra você enxergar alguma coisa na penumbra. A sombra seria justamente a falta de luz, ou seja, seria justamente a escuridão. A umbra, então, vai ser como é o nome? No caso, seria exatamente a parte de trás da Terra, que não está sendo iluminada. Deixa eu ver se eu tenho imagem para a gente idealizar isso aí melhor. Aqui, né, ó.
Dá pra ver, né? Estão vendo essa imagem? Essa representação? Tá dando pra ver. Oi, oi. E aí, me expliquem. A umbra seria a parte escura? A umbra é a sombra. E a penumbra? E a penumbra é essa parte que você... É como se você visse você vai ver parcialmente o eclipse. Você não vê totalmente. Você só pode ver totalmente no lugar. Mas se nesse lugar, assim, tiver o quê? Tiver um tempo úmido, aí lascou, que você não vai ver nada, vai ter só as nuvens. Quem cobre. É, verdade, tem razão. Estou relembrando isso com vocês. De física. Interessante. Eu gosto. A parte de física fácil, né? Porque o A resto... O resto, quando bota os cálculos, eu faço Deus na minha causa. Tá amarrado. Ai, ai. Vamos dando prosseguimento, né? Mais alguma coisa? Mais alguma informação a compartilhar? Ou não? Então, não. Se quiserem falar, pode falar. Passar adiante, então. Vamos falar agora das marés, né? A formação de maré alta, maré baixa. Durante o dia, a gente tem quantas marés? Quantas marés altas, quantas marés baixas? Alguém sabe? Não é 2 de cada, não? 2 marés baixas e 2 marés altas. Aí fica oscilando entre uma baixa e uma alta. É, porque, tipo, tem dia que de manhã a maré tá baixa. Aí na hora do almoço aumenta. Aí diminui e aumenta Depois de novo. aumenta de novo. Exatamente. A gente tem durante o dia, né? Durante o dia de 24 horas, a gente tem aí 2 marés baixas e 2 marés altas. Fica oscilando entre uma baixa e uma alta. Dura em média 6 horas entre uma e outra, né? Para começar aí outro tipo de maré, seja alta ou baixa. Ana Beatriz, sempre vai ser 2 ou tipo, porque essas 2 são as que a gente vê, né? Ou tem outras que... Sempre vai ter, durante o dia, sempre vai ter 2 marés. 2 marés, seja 2 marés baixas e 2 marés altas. Aí fica oscilando, né? Tipo como o Isadora Lohan estava explicando agora, estava dizendo agora. De manhãzinha, geralmente a maré tá baixa, depois aumenta, depois ela reduz, outra baixa e depois outra alta. São realmente 4 tipos de marés, né, durante o dia. 4 tipos não, porque são 2 tipos, sendo que são 2 baixas e 2 altas. Tipo, mas assim, o que eu Quer falar da Lua? Vá. Não, é porque eu quis perguntar assim. Porque elas duas são as 4, né? As duas são visíveis. Só que, tipo, existe maré que não são visíveis a olho nu. Tipo, que você não consegue perceber a mudança dela. Só que ela acontece. Não, Tipo, não você existe entendeu o que eu não. quis dizer? Existe não. Você consegue. Entendi sim. Você está perguntando se tem como perceber, porque, tipo, ela pode ter recuado, o mar pode ter recuado muito pouco, né? A maré baixa pode ter recuado muito pouco e não dá para perceber. Mas não, dá para perceber sim. Sendo que fica muito nítido a maré baixa e a maré alta, fica muito nítido em 2 fases da Lua. Maria Clara tá entrando de novo. Fica muito nítido quando está a lua cheia ou lua nova. Porque quando é lua cheia ou lua nova, a gente vai ver que o Sol ele vai atrair também. Tipo, o campo gravitacional solar, ele também vai exercer atração nas marés aqui no nosso planetinha. Por quê, professora? Então, por que a gente fala só da Lua e não fala do Sol, geralmente? Quando a gente fala em maré, todo mundo diz assim, o que influencia as marés, né, maré alta e maré baixa, é o campo gravitacional lunar. Todo mundo fala da Lua, mas ninguém fala do Sol. Mas o Sol exerce, sim, uma força de tração, né? Ele exerce, sendo que como o Sol está, né, a mais ou menos 150 milhões de quilômetros aí de distância da Terra, é uma distância muito grande, e enquanto a Lua está bem mais próxima, então a Lua ela exerce um poder gravitacional, digamos assim, mais forte do que o Sol. Mas o Sol, principalmente em duas fases da Lua, né, na Lua cheia e na Lua nova, ele vai exercer sim uma influência, juntamente com a influência da Lua. Tipo, vai se juntar. Quando você vê que... Deixa eu ver aqui, é porque aqui não tem. Eu tinha visto uma imagem bem interessante na internet, onde tinha assim, a Terra, né, tinha o planeta Terra, aí tinha a Lua e o Sol alinhados, sabe? Quando é lua cheia ou lua nova. Fica meio que alinhado, um pouquinho alinhado os 3. E aí o campo gravitacional desses 2 astros, ou seja, da Lua e do Sol, exerce um poder de tração maior. Aí forma as marés de Cisígia, no caso. Maré de Cisígia também é chamada de maré alta, né? Maré, como é que diz? Maré viva. Maré viva é o nome. Maré viva ou maré de Cisígia. São as maiores marés. E também as menores marés. Então, assim, como eu falei, existem todos os dias 2 marés baixas e 2 marés altas. Quando for
a fase da Lua seja nova ou seja cheia, tá vendo aqui, ó? Que no caso a Lua, digamos assim, o oceano ele fica para frente, fica na frente da Lua, ou então em oposição à Lua. Dá para entender isso? Ou tô falando grego para vocês? Espera aí, eu vou melhorar. Aqui tá o planetinha, tá vendo? Ó, o meu mouse tá em cima, o planeta Terra. Quando o oceano estiver de frente para a Lua, tá vendo? Ó? O oceano estiver de frente para a Lua, tô aqui em duas estações. Tenho que estação, Beatriz? Duas fases, a cheia e a nova, tá vendo? Ó? Aí, quando a Lua ela ficar exatamente na frente do oceano, ou então, quando a Lua estiver realmente atrás do oceano, ela também vai exercer um puxão, tipo uma força gravitacional, fazendo com que haja a formação de maré alta e marés mais baixas. Dá para entender? Ou estou confusa? Dá para entender. Pronto. Então, quando for na fase minguante ou na fase crescente, que, na verdade, a Lua ela vai estar numa certa posição de formando um ângulo de 90 graus, né? A gente vai ter as menores marés, né? Vão ser marés mais baixas. Que menores marés? Peraí, deixa eu melhorar isso. A gente vai ter não muita influência da Lua sobre a formação de marés. Pronto, melhorei. Quando for a fase crescente e a fase minguante, a gente não vai ter maré muito alta, mas vai ter sim maré alta, só não vai ter muito alta. E vai ter sim maré baixa, sendo que não vai ser tão recuada quanto vai acontecer na época da lua cheia e da lua nova. Nesses dois períodos, lua cheia e lua nova, a gente vai ter as marés mais baixas, né? Que são encontradas de menor amplitude, e vai ter as marés mais altas. Então, tipo, a galera que adora surfar, que ama surfar, eles adoram esses dois períodos aqui, essas duas fases da lua. Por quê? Porque a gente vai encontrar as maiores amplitudes de marés, né? Vai ser o momento em que a gente vai encontrar as maiores marés, chamadas marés de Cisígia. Ok? Tá confuso? Quer que eu fale de novo? Aí eu tenho uma imagem aqui interessante sobre isso. Bem didáticazinha. Deixa eu ver se dá para ver. Foi aqui? Não, não foi aqui. Foi aqui. Olha. Tá vendo? Quando o oceano ele fica de frente para a Lua, ou quando ele fica aqui, essa porção aqui embaixo também, em oposição à Lua, a gente vai ter as marés mais altas, nessas duas situações. E quando vai haver a maré baixa, vai ser exatamente quando estiver formando aqui, entre a Lua e a Terra, um ângulo de 90 graus. A gente vai ter as marés mais baixas. Marés baixas. Ok? Aí vamos para questões, se vocês entenderam. Se não entenderam, eu volto de novo. E aí, mais alguma coisa? Sim, as marés mais baixas, no caso, quando for a fase de lua cheia ou lua nova, a gente vai ver que as marés mais baixas vão ser chamadas de marés mortas, né? Ou marés de quadratura. Tem esses dois nomes. Maré morta ou maré de quadratura. São as mais baixas marés. A gente só vai encontrar essas marés muito baixas em duas fases da Lua, nova e cheia. E as mais altas também nessas duas fases da Lua, que são as marés de Cisígia, ou marés vivas. Ok? Belezinha? Então, o Sol, ele exerce, sim, influência também, sendo que como está mais distante da Terra, ele não exerce tanta influência assim como a Lua, em relação às marés, mas ele exerce. Principalmente nessas duas fases aí, Lua cheia e Lua nova. Ok? Posso passar adiante? Sim, 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 sim. Sim. Pronto. Vamos para coloquei 3 questões, só me engano, aqui para a gente resolver. Vocês me pediram questões na última aula, então eu trouxe questões. Essa é uma questão da UFRGS, com algumas adaptações. Vamos lá. Alguém pode ler para mim? Cadê Guilherme? Guilherme. Queira não, por favor. Vai, jovem, arrase. Arroche. Ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Temos aí a principal evidência
da diferença entre os fusos horários nos diversos locais do mundo. Este fato se deve à inclinação do eixo terrestre, enfim. B, ao movimento de rotação terrestre. C, ao movimento de translação terrestre. D, a maior proximidade do Sol no verão é a diferença de latitude entre esses países e o Brasil. E agora, vocês marcariam o quê? Porque o ano novo começa primeiro nesses países aí. É a letra B. Porque a letra pela B? rotação da Terra. Pela rotação da Terra, que promove os dias e noites e os fusos horários. Perfeito, exatamente. Ficou claro para todo mundo a resposta? Porque a letra B, sim, movimento de rotação, pronto. Faz com que haja horários diferentes no planeta, o dia começa primeiro no leste, esses países aqui todos estão na parte leste do globo, então possivelmente eles começam o dia, o ano novo, né, o próximo ano, começam antes do Brasil. Vamos seguindo. Outra questão. Vamos outra pessoa aí para ler. Annelice. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são considerados como os dois mais importantes, pois são os que exercem a maior influência no cotidiano das sociedades. As principais consequências da rotação e da translação da Terra são, respectivamente, a intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos climas, ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites, sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano, existência dos solstícios e equinócios e a duração do ano em 35 dias, duração dos ciclos solares e a diferenciação entre climas frios e quentes. E agora? Já analisaram? Vocês viram marcar o quê? Eu analiso, eu acho que é a questão C, Ana Beatriz. Eu também acho. Dias e noites e a ocorrência das estações do ano. Eu também acho que é a C. Todo mundo concorda? Porque, na verdade, está dizendo o seguinte, é respectivamente. Então, quer dizer, primeiro um movimento, depois o outro movimento. Então, está dizendo primeiro. As consequências de rotação é o quê? A sucessão dos dias e das noites. Certo. E a da translação da Terra, a volta que ela dá em torno do Sol. Seria a ocorrência das estações do ano? Sim. Exatamente. Letra C. Resposta correta. Vocês poderiam confundir com algum aqui diferente? Podia confundir com a B, por exemplo? Podia, né? Podia. Agora, podia se você não soubesse o que significa a palavra respectivamente. Respectivamente quer dizer, primeiro que veio antes, né? E depois que veio, obviamente, depois. Então, se ou você não lê essa questão direito, aí você ia marcar... Se fizesse na doido, nas carreiras, agoniado, frechado. Quando você vai começar a prova do Enem, você tá todo agoniado, aí começa a abrir a prova, né? Aí vê a primeira questão e faz, vixe, fácil demais isso aqui. Já marca, não quer nem ler direito, não sabe nem o que tá ali dizendo. Na minha sala teve um menino que rasgou até a prova quando tava coisa. Que pena. Meu Deus. Coitado. E é porque na hora de destacar, ele rasgou. Mentira! E é porque eles ainda colocam pra gente um chá de cadeira ali de uns 30 minutos, né? Sem fazer nada, olhando pra parede, não pode conversar, não pode falar com ninguém. E eu conversando na sala que eu sou péssima. Pois você cuidado, viu, meu filho? Foi no outro ano deu certo. Porque eu fiquei na sala com o meu Jofrim. Pronto. Cuidado, vocês vão ser eliminadas, viu? Não pode não. Depois que... Esse ano eu vou ficar calada. Pode não, tem que ficar calada. Esse ano eu não falo um ar. Os 30 minutos lá de espera pra ficar calado. A não ser assim, tipo, você chegou na sala agora, é pra ficar falando. Né? Mas quando terminou o tempo de entrar na sala, todo mundo tem que ficar calado. Pronto, vamos para essa terceira questão aqui. Menos de 1 minuto, será que vai dar tempo? Bora, Maria Clara, lê aí. Perdoe, Ana Beatriz. Oh, God. Por que, mulher? Cadê Stephanie? Não! Oh, meu Deus! Segundo fora que eu tô levando. Vou botar uma pessoa agora que ele vai falar, com certeza. Vitor? Vitor?